Boa noite a todos, o meu nome é Luís Caetano e sou responsável pelo Iron Education. Esta noite temos mais uma Masterclass de planeamento em implantologia, desta feita dada pelo Dr. João Fontes, e é então uma aula sobre o planeamento reverso em implantologia. Relembro que no próximo sábado abrem já as inscrições para o nosso curso de implantologia intensivo e, se quiserem, no final desta Masterclass podem assistir a pequenas informações sobre como podem então inscreverem-se para o curso de implantologia. Neste momento vamos então dar início à aula, espero que gostem, aproveitem para tirar alguns apontamentos e, se quiserem, podem deixar até um story ou algo nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e boa aula! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à segunda Masterclass de Implantologia Oral da Iron Education. Eu sou o João Fontes e estou aqui para vos esclarecer qualquer dúvida que surja ao longo da apresentação. Vou estar disponível, basta colocarem as vossas questões que irei responder. A segunda aula Masterclass da Iron Education, achamos interessante falar sobre planeamento reverso em implantologia oral, sobre esta ferramenta que nos permite obter excelentes resultados, uma excelente previsibilidade e que por vezes os colegas facilitam e não fazem um planeamento mais correto. Estes dois slides temos a constituição da nossa equipa. Como timoneiro temos o professor Marco Infante da Câmara e os restantes elementos da equipa são o João Faria, o Rafael e o Hugo Costa. Neste slide temos um bocadinho do meu trajeto como médico-dentista, desde que me iniciei em 2007. Nos últimos anos tenho-me dedicado sobretudo à implantologia oral e à periodontologia. E muito bem, o que nós esperamos com estas aulas é conseguir que vocês entrem connosco numa viagem no mundo da implantologia. E como todas as viagens de avião, ou seja, sempre que nós nos vamos deslocar e necessitamos de andar de avião, temos uma plena confiança no piloto, no copiloto, no engenheiro aeronáutico. Nós pensamos sempre que eles planearam da melhor forma possível o voo, a rota e, no fundo, é o que os nossos pacientes pensam quando vão ao consultório. Estão seguros que nós fizemos um bom planeamento, que os vamos tratar da melhor forma possível. O que nem sempre acontece. Se nós facilitarmos um pouco no plano de tratamento, as coisas podem não correr como nós desejamos. Dentro do nosso plano de tratamento existe sempre mais do que uma opção. Eu pessoalmente gosto sempre de seguir a rota mais simples e é o que recomendo aos colegas com menos experiência e que se estão a iniciar no mundo da implantologia, planear sempre tudo muito bem, seguir tudo à risca e simplificar ao máximo o tratamento. Então, como definição do planeamento reverso, é uma técnica que nos facilita e possibilita obtermos uma correta reabilitação do paciente, permite-nos uma maior previsibilidade do tratamento a partir do momento em que vamos planear previamente a fase protética e só depois a fase cirúrgica, ou seja, vamos começar sempre pela fase restauradora e depois planearmos a cirurgia. A prótese é que nos vai guiar a cirurgia e é assim que deve de ser, o que não acontece sempre. Mesmo os colegas que já fizeram cursos connosco e que já dedicam algum tempo à implantologia oral, muitas vezes sabem que facilitam e o importante é colocar o implante, independentemente do posicionamento 3D do mesmo, e depois na fase de reabilitação, passadas 12 semanas, fazem a prótese conforme o posicionamento do implante, quando na realidade deveria de ser o contrário. Nós devíamos de partir da prótese ideal, da coroa ideal, e só depois, em seguimento disso, planear o posicionamento do implante. Para que é que serve o planeamento reverso? Para evitarmos estes casos que cada vez mais nos chegam ao consultório diariamente. Pacientes que já foram previamente tratados, submetidos a cirurgias para colocação de implantes dentários e que obtiveram como resultado final estes desastres e não estão minimamente satisfeitos. E não só afeta os nossos pacientes em termos estéticos no sorrir, como a nível emocional.
Posso-vos assegurar que estes 2 pacientes que compareceram no meu consultório emocionalmente estavam muito em baixo, pronto, porque tinham medo de sorrir, tinham vergonha no local de trabalho, socialmente, fosse da forma que fosse. Este slide mostra-nos um caso também de um paciente que já foi previamente reabilitado com uma prótese total sobre implantes na maxila e que apresentava algumas queixas ao toque nos tecidos moles que causavam-lhe algum desconforto. Como podemos ver, o posicionamento tridimensional, a abordagem não foi a mais correta, o planeamento falhou aqui de qualquer coisa e temos muitos dos implantes sem osso na zona vestibular, estão completamente fora do osso. Apesar de estarem todos osteointegrados, não termos problemas mecânicos de momento com a prótese, se virem a imagem tridimensional, todos eles estão descobertos, não têm osso por vestibular. O que vai acabar por ser um problema quer para nós, quer para o paciente. Para evitar isto, se pudermos fazer um planeamento reverso, previamente vamos evitar estes problemas. A importância do planeamento reverso é conseguirmos ter sucesso no tratamento, seja sucesso para nós, seja deixar os pacientes satisfeitos com o tratamento, atingir todos os objetivos deles. Que é o caso deste paciente, em que na primeira consulta que me visitou fizemos o protocolo fotográfico e podemos ver na primeira fotografia o estado emocional do paciente e a última fotografia mostra um homem completamente diferente, muito mais animado, pronto, super satisfeito, feliz. E é isto que nós pretendemos atingir com as nossas reabilitações orais. Não só mudar o sorriso dos pacientes, mas tudo que envolve o estado emocional do paciente. O que é que nos permite o planeamento reverso? Permite-nos visualizar, diagnosticar, prevenir e eliminar todas as complicações, sejam elas funcionais ou complicações estéticas, ou seja, nós ao fazermos o planeamento correto, no início de todo o tratamento já conseguimos explicar ao paciente qual vai ser o resultado final, já vamos conseguir perceber se é aquilo que o paciente pretende, se está muito longe das expectativas, conseguimos fazer uma gestão das expectativas do paciente. E então, para fazermos o planeamento reverso, o que é que vamos necessitar? Vamos necessitar, tal como no tratamento qualquer, fazer uma correta anamnese, o exame intra e extraoral, ter atenção sobretudo à análise oclusal, seja estática, seja dinâmica, fazer um bom registro fotográfico inicial ao longo de todo o processo. É importante para documentarmos fotograficamente, seja para comunicarmos com o laboratório, mostrar no final ao paciente qual era o estado inicial. Estes tratamentos às vezes são alongados no tempo e o paciente acaba por se esquecer de como é que estava inicialmente, e ao fazermos uma fotografia, uma montagem do antes e do depois, conseguimos novamente relembrar o paciente do estado inicial. Vamos precisar de modelos de estudo, necessitamos sempre de um encerramento diagnóstico, um exame imagológico tridimensional. Hoje em dia, tendo em conta os valores reduzidos dos CBCTs, já não justifica estarmos a trabalhar só com uma ortopantomografia, e vamos necessitar, com tudo isto que eu referi anteriormente, de construir a nossa guia multifuncional, e já vamos ver de seguida o que é a guia multifuncional. Então, como é que vamos efetuar isto? Tradicional, não vamos fazer uma coisa totalmente digital, nem todas as clínicas em que vocês trabalham conseguem ter um workflow digital a 100%. Vamos fazer isto de uma maneira analógica, em que os custos são muito mais reduzidos e todas as clínicas têm o material que é necessário para fazermos isto. Então, precisamos de umas moldagens em alginato convencionais, um registro interno maxilar, um registro com arco facial e uma posterior montagem em articulador. Quando são casos de reabilitações com implantes unitárias ou parciais, que são mais simples, o que é que nós precisamos fundamentalmente? Os modelos de gesso, dentes de prótese removível acrílicos, uma placa termomoldável, a máquina de vácuo e um material que permita à nossa guia que vamos construir tornar-se radio-opaca. E então agora aqui, estas imagens, a sequência de imagens, temos então o nosso modelo de gesso com dentes de prótese colocados, depois propriamente dito, o nosso encerramento diagnóstico, e posteriormente temos o nosso encerramento diagnóstico, os nossos dentes de acrílico colados no modelo de gesso,
Vamos à máquina de vácuo e vamos fazer uma moldeira, com uma placa de vácuo vamos fazer um vácuo deste nosso enceramento. E com isto vamos obter como se fosse uma goteira para branqueamento, com os nossos dentes que colocamos no enceramento já na posição ideal. O que é que isto nos permite? Obter a nossa guia cirúrgica, digamos assim. Durante a cirurgia nós conseguimos colocar a goteira na boca do paciente e já sabemos mais ou menos a orientação que vamos ter que dar às nossas brocas para que depois o parafuso protético não saia em vestibular, não saia em lingual, para sair na zona oclusal, que é o que nós pretendemos. Podemos também, como vemos aqui nestas imagens, utilizar a prótese do paciente, quando eles já a usam. Se virem a imagem do meio, o que ela tem lá aderido é um bocadinho de fita matriz metálica. E o que é que isto faz? Quando o paciente vai fazer o exame tomográfico, faz o exame tomográfico com a prótese colocada. E se virem na imagem do lado direito, a imagem que vamos obter no corte do TAC, tem lá marcado perfeitamente o perfil do nosso dente. Ou seja, já conseguimos planear o posicionamento ideal tridimensional do nosso implante para que depois não tenhamos problemas na fase reabilitadora protética. Outras maneiras de se fazer conferir a radiopacidade às nossas guias radiológicas, para além da matriz metálica, podemos utilizar, como vemos na segunda imagem, um gutta-percha, que é um material radioopaco, como todos sabem. E, novamente, do lado direito, vemos um corte tomográfico de como a face vestibular do nosso dente, da coroa que nós vamos querer confeccionar, está lá perfeitamente visível, o que nos vai facilitar novamente o posicionamento tridimensional do implante durante a cirurgia. Estas três imagens ilustram a mesma guia que foi utilizada para fazermos a tomografia. Depois, durante o processo operatório, durante a cirurgia, nós conseguimos colocá-la na boca do paciente e, apesar de não ser uma guia 100% fiável, não é uma guia confeccionada totalmente digital, conseguimos ter muita noção de onde devemos colocar as nossas brocas e do posicionamento final do implante. Ela não nos vai permitir que usemos a broca demasiadamente vestibularizada ou lingualizada, o que nos vai comprometer depois esteticamente a fase protética. No caso das reabilitações totais, temos duas alternativas. Ou utilizamos a prótese total que o paciente já usa, se o paciente estiver satisfeito em termos estéticos e se funcionalmente nós verificarmos que ela cumpre todos os requisitos, ou então vamos fazer uma nova prótese total. Técnica normal, moldagens, registro com ceras articulares, montagem em articulador, arco facial, prova de dentes, tudo isso. E a partir daqui é que vamos construir a nossa guia multifuncional. E é multifuncional porque ela vai servir de guia radiológica, guia cirúrgica e guia protética. Nestas imagens temos aqui como deve ser efetuado o registro com as ceras articulares, marcar os corredores bucais, as linhas do canino, a linha do lábio, a linha de sorriso máxima, toda essa informação que pretendemos transmitir ao nosso laboratório. Quanta mais informação transmitimos ao nosso laboratório, seja com as ceras articulares e com as fotografias, mais fácil vai ser a nossa tarefa ao construir a nova prótese total. Utilizar sempre que são reabilitações totais o registro com o arco facial, fazer uma correta montagem com o articulador, utilizar o plano de Fox que muitas vezes facilitamos e complica-nos depois no acerto final da posição dos corredores bucais. Fazer provas de dentes, não tenham medo de fazer provas de dentes, façam 1, 2, 3, 4, até estarem satisfeitos vocês e o paciente, não querem avançar neste passo porque depois o resultado final vai estar comprometido. Muitas vezes os pacientes têm pressa para agendar a cirurgia, querem despachar o tratamento e dizem que está bem, mas depois no final não vão gostar, apesar de ser a prótese provisória. E depois de termos a nossa prótese concluída, aqui sim vamos duplicar a prótese e construir a nossa guia multifuncional. E então como é que isto se faz? Neste vídeo vem uma caixa duplicadora
Se não tiverem esta caixa, podem utilizar uma caixa de guardar as próteses convencional de plástico que faz exatamente a mesma função. Vamos espatular um alginato e vamos fazer uma impressão da nossa prótese total. Primeiro das superfícies oclusais e do palato, e vamos colocar a prótese, mergulhá-la no alginato, deixamos secar e novamente espatulamos o alginato e vamos colocar no dorso da prótese. Fechamos a caixa e temos uma moldagem completa, seja da parte exterior, seja da parte interna da prótese. Quando removemos a prótese, temos lá a impressão. O que é que precisamos de fazer neste passo? Vaselinar toda a caixa, porque a seguir vamos usar uma resina acrílica e não queremos que a caixa bloqueie em parte alguma. Vaselinar o alginato também e vamos introduzir uma resina acrílica transparente, se possível, porque depois facilita-nos a visualização durante todos os restantes processos. Tentar evitar as bolhas, apesar de ser por uma guia. Fechamos novamente a caixa, esperamos pela contração da resina e quando removemos temos uma cópia exata da nossa prótese que construímos. Vamos fazer o acabamento, remover as partes que não nos interessam, polir e aqui temos a nossa guia multifuncional praticamente pronta. Qual é o passo seguinte? Tornar a nossa guia multifuncional, que não é mais do que uma cópia da nossa prótese total, radio-opaca. Como vocês sabem, o acrílico não tem opacidade radiológica e para visualizarmos depois a montagem dos nossos dentes, onde é que está a face vestibular da prótese, temos que a tornar radio-opaca, senão não vai ser visível na nossa tomografia. E então podemos fazer isto de diversas maneiras, como já vimos há bocado. Podemos colocar uma fita metálica na face vestibular dos dentes e aderir, podemos fazer umas retenções, que é o que estamos a visualizar neste vídeo, e colocar uma resina composta, que radiograficamente também será radio-opaca. Podemos colocar bocadinhos de gutta-percha, ou então podemos também fazer isto com sulfato de bário, que também é um material radio-opaco. Continuamos a ver a colocação da resina composta. Entretanto, vamos ver a fotopolimerização e no final do vídeo vão ver que fizemos uma radiografia apenas para controle da radioopacidade e vão ver que são perfeitamente visíveis as porções de compósito que colocamos na prótese. Cá está ela. Ok? Duas imagens da nossa guia multifuncional radiológica e cirúrgica pronta. E resumindo, a nossa guia multifuncional não é mais do que um canivete suíço para quem faz implantologia e reabilitação oral. Ela permite-nos então, auxilia-nos no planeamento tridimensional da posição do nosso implante, depois de termos lá as estruturas protéticas e sabermos onde é que vai ficar a face vestibular da coroa ou da prótese, a face lingual, permite-nos orientar desde já no planeamento a posição do nosso implante, se vamos ter uso suficiente em termos de espessura, se não vamos, se temos que fazer alguma regeneração prévia para colocarmos o implante na posição mais favorável. Serve-nos como ferramenta cirúrgica para utilizarmos intraoperatoriamente e não nos deixar vestibularizar ou lingualizar muito o nosso implante. E serve-nos ainda como ferramenta de moldagem e de manutenção da dimensão vertical. Como estão a ver na imagem do lado esquerdo, a guia está colocada em posição. Já temos os transfers de impressão ferrulizados com uma resina pattern, por exemplo, que apresentam um baixo grau de contração. Está tudo unido e vai-nos servir também para suporte do nosso material de impressão, ou seja, como se fosse uma moldeira individual. Como viram, é-nos útil em 3 situações. Como conclusão desta Masterclass, o que eu quero que vocês retenham é que o sucesso da nossa reabilitação oral está diretamente relacionado com o correto planeamento inicial e com uma correta abordagem clínica multidisciplinar. Muito obrigado pela atenção, obrigado a todos que estiveram presentes. De seguida, o Luís Caetano vai informá-los como poderão efetuar a inscrição no nosso curso de implantologia intensivo e alguma dúvida que tenha surgido, podem me contactar através das redes sociais ou do meu e-mail. Muito obrigado, boa noite. Espero que tenham gostado então da aula do Dr. João Fontes.
Vou-vos então dar algumas informações sobre o nosso curso intensivo de implantologia e como podem fazer para se pré-inscrever neste curso e depois no sábado, às 20 horas, fazerem a inscrição. Ok?